Assim diz a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Hezron, Hezron a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O tema da nossa mensagem hoje é a genealogia da graça. A genealogia da graça. Deus Santo, nós te exaltamos mais uma vez, te bendizemos, pelo privilégio que temos de cultuarmos a Ti, pelo privilégio que temos também de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Assim pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. De modo, meu Deus, que Tu venhas me usar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês sabem que genealogia é uma exposição cronológica da filiação de um indivíduo cujas investigações podem possibilitar às pessoas o conhecimento de sua descendência a partir de ancestrais longínquos. Em outras palavras, é uma exposição cronológica que permite a alguém conhecer a linhagem genética de uma determinada pessoa. Mateus, assim sendo, com a genealogia de Jesus, nos possibilita conhecer os ancestrais longínquos de Jesus, como Abraão, Isaque, Jacó, Judá, entre outros. Mas eu penso que o que Mateus quer mostrar-nos, quando mesmo apresenta-nos a genealogia de Jesus, é que a graça especial de Deus se tornou evidente quando Jesus se encarnou. Isto porque Jesus é a graça especial de Deus substancializada, fisicalizada, encarnada. Por isso que eu penso que nós podemos chamar a genealogia de Jesus de genealogia da graça. Mas é certo também afirmarmos que Mateus tem outras intenções ao começar o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Deste modo eu passo a apresentar a vocês algumas intenções que Mateus, no meu entendimento, quer mostrar-nos com a genealogia de Jesus. A primeira intenção
é mostrar que os judeus estavam errados quanto ao que diziam acerca de Jesus. Mateus quer dar uma resposta à difamação judaica acerca de Jesus. Vocês sabem que os judeus diziam, alguns, portanto, que Jesus tratava-se de um impostor, de um falso profeta, de um pseudo-messias. Então eu penso que a primeira intenção de Mateus, ao começar o seu evangelho, com a genealogia de Jesus, é dar uma resposta à difamação judaica acerca de Jesus. Isto fica explícito quando nós observamos o verso 1, já que o verso 1 destaca que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Duas expressões, onde Mateus destaca a linhagem familiar de Jesus. Em outras palavras, Mateus está dizendo o seguinte: Jesus de fato é o Messias. Isso fica evidente também quando Mateus liga o termo Cristo à expressão filho de Davi. Cristo é o equivalente no grego a Messias. Em outras palavras, Mateus está dizendo: Jesus de fato é o Messias, é o descendente da mulher de Gênesis 3,15. Jesus é de fato o Messias. Então, a primeira intenção aqui é dar uma resposta à difamação judaica acerca de Jesus. A segunda intenção, no meu entendimento, de Mateus ter começado o seu evangelho com a genealogia de Jesus, foi dar uma resposta à filosofia religiosa do final do primeiro século, chamada docetismo. O docetismo dizia que Jesus só tinha a aparência de homem, mas não era homem. Tratava-se de uma espécie de fantasma. No verso 1, eu entendo que Mateus também possui a intenção de destacar que Jesus não tinha só a aparência de homem. Jesus de fato era homem. As expressões filho de Davi e filho de Abraão indicam exatamente isto. Não se trata, portanto, Mateus está dizendo, a filosofia religiosa docetista, de um fantasma, mas de um genuíno ser humano, ao osso. Mas eu penso ainda que Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, em terceiro lugar, com a intenção de mostrar que Jesus, o Messias, veio em cumprimento da promessa de bênçãos para os gentios feita a Abraão. Vocês sabem que lá em Gênesis 12, verso 13, e Gênesis 22, verso 18, Deus faz uma promessa a Abraão, que de Abraão, em outras palavras, haveria de nascer um, com poder, com a capacidade de abençoar as famílias da terra, etnias distintas, povos distintos. Mateus então quer dizer o seguinte, que Jesus é de fato o descendente genuíno de Abraão, por quem famílias, etnias, judeus e gentios haveriam de ser abençoados. Aqui Mateus está dizendo, nas entrelinhas, que Jesus, o Messias, é o Salvador tanto de judeus quanto de gentios. E Mateus vai reforçar isto mais adiante, precisamente no capítulo 3, se não vejam comigo, capítulo 3, verso 9, e depois capítulo 8, verso 11. No capítulo 3, verso 9, Mateus diz o seguinte: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão,
porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, Mateus está dizendo, Deus pode, em função da insensibilidade, em função da rejeição, do menosprezo de vocês por parte de Jesus, fazer fé brotar entre os gentios. Vejam também aí o capítulo 8, verso 11, é o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento. Capítulo 8, verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então a intenção de Mateus, em terceiro lugar, em começar o seu evangelho com a genealogia de Jesus, é mostrar que o Messias, que Jesus, é o Salvador, tanto de judeus quanto de gentios. É a porta de entrada no que diz respeito à salvação, para judeus e para gentios. Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, que a promessa feita a Abraão, de por meio da sua descendência abençoar, e isso tem a ver especificamente com Jesus Cristo, famílias da terra, que este descendente é Jesus. Em outras palavras, Mateus está quebrando as pernas do ufanismo judaico, da religiosidade ufanista judaica. Vocês sabem que Jesus conviveu com judeus e gentios. Mateus então começa seu evangelho destacando que de fato o que Jesus fez enquanto aqui viveu, isto é, quando mesmo conviveu também com gentios, Jesus simplesmente estava fazendo o que foi prometido a Abraão. Mas ainda, nós podemos destacar, em quarto lugar, que Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, com a intenção de mostrar que Jesus, o Messias, veio em cumprimento das promessas do reino feitas a Davi. É o que destaca também o verso 1. O verso 1 diz o seguinte, que Jesus é filho de Davi, é da descendência de Davi, é de linhagem real. Com isto, Mateus está dizendo que a promessa feita a Davi de um reino duradouro não tinha com um trono físico, com espaço físico, com a realidade substancial, geográfica, não tinha a ver com formar um exército humano, não tinha a ver com ter poder político, econômico neste mundo, tinha a ver com um reino onde os seus súditos vivem o obedecendo por meio da fé. É a ideia do reino eterno, é a ideia do reino escatológico, é a ideia que ensina que Jesus reina a partir dos corações de indivíduos que são controlados pelo Espírito Santo. Mateus está querendo destacar o seguinte, nas entrelinhas, vocês estavam aguardando o Messias, a exemplo de Davi, soldado, conquistador, no que diz respeito a terras, a espaços físicos. Este Jesus que é o Messias genuíno, verdadeiro, reina, e o seu reino é eterno. Vocês estão menosprezando-o porque vocês interpretaram as promessas feitas a Davi equivocadamente. Interpretação equivocada acerca do que Deus prometeu a Davi. O reino de Jesus não tem a ver com o que é físico, não tem a ver com o que é palpável, tem a ver com o que é espiritual. Jesus é rei, é da linhagem de Davi. Jesus reina sobre os seus, a partir da ação do Espírito Santo nos seus, isto é, nos salvos.
Mas em quinto lugar, eu penso que podemos destacar que Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, com a intenção de mostrar que a obra de Deus na história não é limitada por falhas ou pecados humanos. Que a obra de Deus na história não é limitada por falhas ou pecados humanos. Os versos de 3 a 11 destacam exatamente isto. No verso 3, nós temos Tamar e Judá, sogro e nora, que haviam se envolvido sexualmente. Uma relação movida por engano, por conspiração. Vocês conhecem a história? Está lá em Gênesis capítulo 38. Tamar, quando soube que, aliás, Tamar, quando soube, de fato, que Judá havia perdido sua esposa, em uma viagem que Judá havia feito até onde Tamar estava, a mesma ciente disto, armou uma cena, se vestiu como prostituta, e em vendo Judá, se apresentou. Judá ali se envolveu com ela, e dessa relação Tamar engravidou. Então nós temos aqui uma relação inadequada, um sogro e uma nora se envolvendo, Tamar e Judá. No verso 6 nós temos Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Adulterou, matou o esposo da mulher com quem tinha um caso, uma vida horrível, comportamentos horríveis, adultério, morte, conspiração, engano. Nós temos também aí, no verso 7, Roboão, o homem responsável pela divisão do império, filho de Salomão, quando mesmo assume o trono de Israel, aumenta os impostos e gera um cisma, uma insatisfação por parte do povo, e o cisma acontece por conta do aumento exacerbado dos impostos. Verso 10, nós temos Manassés, um rei cruel, que se dedicou à prática de magia negra, que sacrificou crianças, seu próprio filho. Então, dos versos de 13 em diante, nós temos histórias horríveis, terríveis. Então eu entendo que com isto, Mateus quer mostrar que as falhas e os pecados humanos não impossibilitam Deus de agir, de executar os seus planos. Mateus está dizendo que Deus não das ações, dos acertos humanos para acertar ou para executar os seus planos na história. Daí, meus irmãos, nós percebemos que essa genealogia pode ser chamada de genealogia da graça. Deus mostra o seu controle soberano na história do seu povo, precisamente no tocante à salvação. Há falhas, há erros, há pecados, há deslizes, mas o propósito continua. Deus não muda o rumo da história no que diz respeito à salvação, por causa das falhas, dos pecados do seu povo. Com isso nós aprendemos que Deus é soberano, Deus tem o domínio da história, Deus controla a história, apesar do que acontece. Na mesma, a ideia aqui é de Deus fazendo, apesar do que acontece, exatamente o que Deus havia planejado, e o que de fato passa a acontecer no tempo e no espaço, passa a acontecer porque Deus havia planejado, portanto está de acordo com a vontade de Deus. Os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas quedas, não são capazes de restringir a ação de Deus em nós.
Por isso que essa genealogia pode ser chamada e deve ser chamada de genealogia da graça. Deus não deixou de encontrar você em Jesus, ou por meio de Jesus, porque você teve a vida que você teve. Deus não deixou de ir ao seu encontro no tempo e no espaço, em função da vida que você teve. A graça de Deus rasgou a sua história, encontrou você, achou você e mudou você. Nós temos Raabe, também na genealogia de Jesus, alguém que vivia rodando a bolsa em Jericó, vivia na prostituição, prostituta em Jericó. Mas a graça de Deus encontrou-a quando a mesma se deparou com os espias em Jericó, e a sua história foi mudada. Quantas Raabes, quantos Manassés, quantos Davis formam a história do povo alcançado pela graça especial de Deus. Esta é a genealogia da graça especial. Essa é a genealogia que mostra que a graça especial de Deus, isto é, Jesus, encontra com gente do nível de Davi, do nível de Manassés, do nível de Tamar e Judá, do nível de Raabe. É a genealogia da graça. É a genealogia que não encontra alguém com propósito, portanto, de fazer com este ou com esta parte desta genealogia, a partir do que este e do que é vida. Prova é que nós temos aqui indivíduos que não deveriam estar na genealogia de Jesus, porque o único perfeito aqui é Jesus, o único que não pecou, o único que não vacilou, o único que não errou, o único que não pisou na bola com Deus. Jesus. Os demais haviam feito coisas terríveis, horríveis, como estes que eu acabei de citar. Mateus, portanto, entendo eu, quer mostrar a mim e a você que Deus não age a partir das nossas ações, como ensina a teologia, no que diz respeito à salvação, à soteriologia, a doutrina da salvação, que Deus salva a partir do que Deus enxerga, a partir do que Deus vê. Se Deus vê fé, ou atitudes que venham corresponder à fé em Jesus, Deus, por isso, salva, ou destina este ou esta salvação. A genealogia de Jesus diz totalmente o oposto. Porque Raabe, porque Manassés, porque Davi, porque Tamar e Judá e os demais haviam pisado na bola na história, mas estão aqui incluídos na genealogia de Jesus. Por isso, essa genealogia é a genealogia da graça. É a genealogia, volto a dizer, que encontra-se com, sendo a revelação da graça especial de Deus, com pessoas das mais variadas, vivendo situações das mais variadas na vida, de Raabe a Davi, de uma prostituta a um rei, de um rei chamado de homem segundo o coração de Deus, a um rei perverso, que viveu segundo a prática filosófica, do bruxismo, da magia, como Manassés. E por fim, eu entendo que em sexto lugar, Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus,
com a finalidade de mostrar que a graça de Deus abraça não só quem tem sangue azul, pedigree. Como disse, nós temos aqui na genealogia de Jesus reis: Manassés, Roboão, Davi, Salomão. Mas nós temos pessoas comuns aqui. Raabe, prostituta, como disse em Jericó. José, carpinteiro. A graça de Deus alcança gente que tem pedigree, como também gente comum, pessoas comuns. A graça de Deus não se restringe à condição social de ninguém, com a finalidade de salvar. A graça de Deus não se restringe a quem reside em palácios somente, ou a quem reside em geografias desprovidas de recursos, pobres. A graça de Deus transita por palácios. A graça de Deus transita por bairros simples, conhecidos como periferias. A graça de Deus não se restringe a espaços geográficos. A graça de Deus não se restringe a etnias únicas. A graça de Deus perpassa por geografias as mais variadas, com a finalidade de encontrar pessoas das mais variadas, judeus e gentios, com a finalidade de colocar pessoas de vida torta na genealogia espiritual, na linhagem espiritual de Jesus, isto é, dos salvos. Isso que significa ser descendente de Abraão no contexto do Novo Testamento. Gentios, que não são da linhagem étnica de Abraão, não judeus, se tornam judeus, descendentes de Abraão, espiritualmente falando, a partir do momento que se encontram com Jesus. Raabes. E quantos outros que podem ser incluídos, espiritualmente falando, nesta genealogia da graça. Eu concluo destacando que a genealogia de Jesus é a genealogia da inclusão e não da exclusão. É a genealogia que evidencia que a graça de Deus pode mudar pessoas, pode transformar pessoas, pode fazer de prostituta gente confiável, gente digna de confiança. Porque os espias, ao encontrarem-se com Raabe, sabendo que Raabe era uma prostituta em Jericó, confiam nas palavras de Raabe e fazem, por conseguinte, confiando unicamente nessa personagem singular da história veterotestamentária chamada Raabe. A graça de Deus, portanto, quando encontra pessoas como Raabe, transforma, muda, endireita, dá dignidade, dá confiança, dá respeito, dá credibilidade. Uma prostituta foi ouvida, foi escutada, foi levada a sério. A graça de Deus faz isso, portanto, não há como nós, se estamos em Jesus, adotarmos o discurso de que Deus tem condições específicas para ir ao encontro de pessoas, considerando as questões sociais, econômicas, intelectuais, comportamentais, porque se fosse assim, Raabe não teria sido a que estava exatamente onde estava. Não foi por acaso que Raabe estava onde estava. Estava onde estava, porque Deus havia feito estar onde está. O eleito de Deus vai estar onde deve estar para ouvir o Evangelho, e a exemplo de Raabe, encontrar-se com Jesus por meio da pregação do Evangelho e mudar de vida.
graça de Deus faz isto. A graça de Deus nos surpreende o tempo todo. Põe gente desacreditada diante de nós, com a finalidade de fazer com que este ou esta se torne uma pessoa creditável, confiável. Que Deus nos abençoe, que Deus, em Cristo Jesus, nos faça entender que quando Jesus se encarna, a graça especial de Deus revelada, Deus comunica à humanidade que em Jesus, judeus, gentios, prostitutas, reis abomináveis, assassinos, podem encontrar-se com Jesus e mudar de rumo, e mudar de vida. Deus amado, louvado seja o Senhor, porque em Jesus o Senhor nos encontrou. Em Jesus o Senhor nos encontrou. Fomos achados, fazemos parte dessa linhagem familiar, espiritualmente falando, cujo destino final é o novo céu e a nova terra, é viver com o Senhor por toda a eternidade. Raabes, Davi e tantos outros que fazem parte desta linhagem. Ó Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é gracioso. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.